Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Olá, doutor Henrique, boa tarde. Ei, Johnny, boa tarde a todo mundo, a quem nos escuta, vocês estão bom? Nós estamos bem, aliás, eu tô bem, você tá bem, Dalberto? Tudo ótimo por aqui, doutor Henrique, boa tarde. Boa tarde, Dalberto. Ô, doutor Henrique, a gente estava falando aqui sobre aquela chuvinha, né, que caiu aí no final de semana. Quem pegou chuva e voltou tossindo pro trabalho, pegou na chuva, isso acontece mesmo? Ou a gente que associou as coisas de um jeito equivocado? Chuvão, né, Johnny? É, um chuvão. Eu estava escutando vocês falar agora, né? A chuva envolve alguns riscos, né? Estava escutando até o repórter falar da coisa de Cobilândia, e depois Johnny falou também da questão dos garis, né? Isso é uma péssima dupla, né? A manter o lixo nas ruas enquanto chove, isso é horroroso para todo mundo. Mas voltando à pergunta, Johnny, não existe essa relação não, viu? Não existe uma relação entre você pegar a chuva e ficar gripado. Você já ia ficar gripado por algum motivo. O que existe são algumas reações alérgicas, né? O sujeito que tem mais alergia a esse tempo mais frio, ao sereno, ao tempo mais úmido, aí ele faz como se fosse ele faz aquela congestão nasal, aquele nariz mais encatarrado, mas aquilo nem sempre é infecção. Mas não existe uma relação não. A chuva não traz vírus e bactéria. O que acontece é que na chuva geralmente é mais frio, geralmente para ficar abrigado você fica mais junto de gente, e aí acaba que é naquele momento ali em que você está mais perto um do outro que existe essa passagem das doenças, principalmente essas doenças que pegam por contato ou por via aérea, que é o que a gente pedia para o Covid, né? O raciocínio é o mesmo. Doença que pega por contato ou que pega porque você está muito perto, cuspindo nos outros, que a gente cospe mesmo, é normal. E isso aí acaba passando doença um para o outro, mas não tem relação com a chuva, não. Doutor Henrique, aí o tempo começa a ficar ensolarado de novo, vem aquele cheiro de mofo danado. Muita gente mora em casa que tem esse problema de mofo, tem alergia também. O que deve fazer? A gente deve colocar as coisas lá no sol, bota cobertor no sol, coloca para lavar. Como é que a gente pode evitar essas alergias e esses problemas que vêm depois da chuva também? O Johnny, isso é muito comum em quem é alérgico. Quem é alérgico sabe que é alérgico. Aliás, as mães de pacientes alérgicos sofrem muito até descobrir que era alergia, porque a alergia predispõe à infecção, inclusive, então o melhor é sempre não entrar em contato. Quem tem alergia severa, tem até medicação que faz uso. Às vezes toma um remedinho, às vezes passa um remédio no nariz, às vezes aspira, inala um outro tipo de remédio. Então, para cada tipo de alergia, o cara exacerba em algum lugar, ou no nariz, ou no pulmão, ou na pele, e ele vai aprendendo a lidar com isso. Mas o melhor, sem dúvida nenhuma, é não entrar em contato. Então, quem tem essa alergia a mofo é imediatamente, acabou a chuva, coloca no sol, deixa secar, deixa o ambiente arejado, seco, para que não prolifere o mofo, né? Para que os ácaros não proliferem, e isso melhora muito a situação do indivíduo. Agora, toda alergia, Johnny, deixa o cara mais encatarrado, toda, independente se o cara tem asma, se ele tem rinite, tirando a alergia que é só de pele, o sujeito fica mais encatarrado. Aí qual que é o problema? Esse catarro que a gente produz, que a gente já produz normalmente, quando a gente produz ele mais do que deve, é como se você estivesse dando mais comida para as bactérias do que você dava antes. Então, antes eu dava 2 pratos de comida para 500 bactérias. Morriam 498, sobrava só 2, ótimo. Quando eu produzo mais secreção, é como se eu estivesse dando 1000 pratos de comida para as mesmas 500 bactérias. Então, às vezes não é nem que a gente tem bactéria que pegou do outro, às vezes é a própria da gente que só por causa desse desbalanço, você entrega mais meio de cultura, que a gente chama, que é comida, você acaba dando a possibilidade dessa infecção que você não ia ter sem. Então, por isso que o asmático, por exemplo, tem mais pneumonia do que quem não é asmático. Não existe uma relação entre a doença alérgica com a doença infecciosa. Ela não é uma relação tão direta assim, mas existe a possibilidade. Então, para quem não conseguiu controlar o ambiente, para quem não conseguiu secar tudo, deixar tudo aberto, e vai ter que encarar o ácaro um pouco mais, lembrar das medicações que o médico dele prescreveu, fazer o uso das medicações de forma rotineira, daquelas que são rotineiras, e dos SOS que a gente chama. O bicho pegou, pode tomar tal remédio. Doutor, essa questão da congestão nasal, né? Às vezes a pessoa está muito encatarrada, mas é aquela coisa mais branca, mais transparente.
e às vezes vai mudando de cor, vai ficando escuro. Tem algum tipo ali de secreção que a gente tem que ficar mais atento, procurar o médico, se isso ficar persistente? Porque às vezes é só uma alergia simples aqui, que está mais na região mesmo do nariz, mas pode estar lá dentro, pode ser uma doença mais grave. Quando que a gente tem que ficar preocupado com esse catarro? São duas coisas que devem chamar a atenção e nenhuma das duas é a cor do catarro. É claro que a cor do catarro, ela é um colaborador, ela me avisa, falou, Henrique, deixou de ser hialino, que a gente chama, né, que é aquela bem transparentezinha, branquinha, e passou a ser amarelo, passou a ser verde. O que é o amarelo e o verde? São as células de defesa do nosso corpo morrendo no combate. Quando você olha aquilo ali é leucócito puro, aquilo ali são as células da agente de defesa que foram para o pau quebrando, morreram no combate, estão trazendo junto a bactéria. Então aquilo ali não é ruim, aquilo ali é bom, é sinal de que você tem imunidade para isso. Qual que é o problema? É quando isso se associa a tempo maior do que 7, 10 dias, ou quando isso associa a queda de estado geral. Então, eu estou um sujeito que acordo de manhã, estou indo trabalhar bem, estou só com um pouquinho de secreção no nariz, ainda que essa secreção seja mais esverdeada ou mais amarelada, isso não me alterou em nada. Estou aqui no 3º dia de doença, estou indo trabalhar, eu me protejo mais, protejo ao outro um pouco mais, lavo mais as mãos, uso uma máscara, ótimo, beleza. Agora, passou de 7 dias, ou junto com isso, até antes desses 7 dias, febre de 39, estou com vontade de ficar na cama, parei de tomar água, não quero comer mais nada, fico na frente da televisão o dia inteiro, parece que passou um trator em cima de mim, para o que você está fazendo, porque isso é infecção, isso são sinais sistêmicos, ou seja, os sinais que o seu corpo está dando pela infecção, ou seja, a sua infecção está saindo daquele local que você achava que ela estava, nariz, garganta, e está indo para o corpo inteiro. Essa é a hora de procurar ajuda sempre. Agora, é para ficar olhando o catarro amarelo e não fazer nada? Também não. Hidrata um pouco mais, toma mais água do que deve, protege ao outro. Dá um jeito de lavar esse nariz para não deixar acumular. Você já tem a dica aí de que isso é prato de comida para bactéria. Então, tem coisas a fazer para ir ajudando. Mas o que denota mesmo assim, procura, porque vai precisar entrar para o antibiótico, durar mais do que 7, 10 dias, ou a qualquer momento ficar um cara mais toxemiado, febre alta, e geralmente precisa de antibiótico. Adalberto? Tem uma dúvida aqui, doutor Henrique, boa tarde, tudo jóia? E aí, Adalberto, conte para nós. Olha, a gente até falou isso em outras oportunidades, mas pegando o gancho desse tema de hoje, eu acho que é importante, doutor Henrique, como que a gente faz ali a limpeza do nariz quando a pessoa tá com esse muco, tá com esse catarro aí, como que é esse processo aí pra gente limpar o nariz? Ô, Adalberto, isso aí é aqueles vídeos que a gente viu, às vezes, uma vez até a gente tirou essa dúvida, você lembra? Que teve alguém que escreveu para nós durante o programa, Johnny, que aqueles vídeos que a gente está vendo das pessoas esguicharem o soro ou a água no nariz da criança, que aquilo fazia um mal danado, que não era para fazer isso. Não faz isso não, aquilo faz um bem danado. Desde que você não deixe a criança com a cabeça para cima, ela sempre olhando para baixo, de cabeça reta, aquilo é o que limpa o nariz, porque aquele sorinho que faz o tss, só aquele vaporzinho, não é capaz de tirar as potocas que tem dentro do nariz, cara, esquece. Então o melhor é lavar mesmo. Eu, por exemplo, já dou esse exemplo sempre, que eu sou um cara que tem 42 anos de idade. Eu ponho na mão, aspiro aquilo na mão, a água na mão, aspiro, faço até aquilo entrar para trás do meu olho, a sensação que você tem que está entrando para trás do olho, e depois eu expiro aquilo, depois eu jogo aquilo fora. E eu lavo até eu sentir que meu nariz está limpo. Então o melhor é lavar mesmo, só o esguichadinho de sprayzinho de soro de água, ele não funciona. Então pode perder o medo, lava com força, só sempre lembra de lavar olhando para baixo. Você nunca lava o nariz olhando para cima, porque aí pode piorar ainda mais. Você pode jogar esse líquido todinho para dentro das cavidades que a gente tem no rosto e aumenta o risco de infecção. A Silmara fala aqui que coloca as crianças deitadas no sofá para fazer isso, então tá errado, né? Não é o ideal, porque a criança tem a chance disso ir parar no ouvido e parar dependendo da idade da criança, parar nesses buraquinhos que o osso tem é maior. Então o ideal é coloca de frente para o espelho, levemente olhando para baixo e esguicha. Você vai ver que funciona igual, ela entra por uma narina e sai pela outra, e o risco disso acontecer é muito menor. Doutor, a Lorena Depisol mandou pra gente aqui uma sugestão. Ela disse que o segredo é um antimofo elétrico. A gente falava mais cedo da chuva, né? Quando passa, que às vezes fica aquele cheirinho de mofo. Para quem tem alergia, isso é um perigo. Daí ela tá falando que mora na beira da praia, tinha problema com mofo. Depois que ela comprou esse equipamento, nunca mais ela teve mofo em casa. Ela até mandou uma foto pra gente aqui de um desumidificador de ambiente.
um valor até que acessível, cerca de R$ 250. Esses equipamentos costumam funcionar, doutor? O senhor tem conhecimento? Opa, se funciona. Isso é o que o pessoal que é luthier, que trabalha com instrumento de corda, Johnny, isso é o que o pessoal usa para garantir que a madeira não fique umidificada. É o mesmo aparelho. É claro que o cara compra numa potência muito maior, aquilo é ligado no 220, trifásico, o trem funciona para não sei qual galpão, mas isso funciona, que a sacada do mofo é não deixar úmido. Se você não deixar úmido, consequentemente isso fica melhor. Tanto é verdade que se você fizer um estudo aí, for lá em Colatina, for em, sei lá, em Cachoeiro, for nesses lugares, a chance de mofo é menor, porque é muito quente e não é úmido, a cidade é mais seca mesmo, então funciona assim. Ó, e só para a gente terminar aqui rapidamente também, o Felipe manda a seguinte, ele faz um comentário sobre a enchente que teve agora no final de semana, no início da segunda-feira, que ele viu um vídeo na internet, vários jovens pulando na enchente ali em Viana, nadando. Isso também é um risco danado, várias doenças, né, doutor? Não, várias doenças, mas não é nem isso, né? A gente, diferente do mar, que você tem um pouco mais de dimensão de como está o fundo, no rio e principalmente na enchente, você não sabe nem como está o fundo, nem para onde está indo a correnteza e muito menos se está vindo um tronco de árvore, um pedaço de carro, um fio elétrico, você não tem essa dimensão. Então, essa é uma brincadeira super perigosa para quem mexe com emergência, né? Urgência e emergência, para quem trabalha no SAMU, está na porta, sabe o quanto que é ruim receber um moleque de 12, 13 anos de idade morto por causa de um evento desse. Então, isso é imprudência, assim. Não é o jeito mais certo de brincar, não. Tem outros jeitos. A gente não está falando só de doenças infectoparasitárias, infecciosas, quando a gente fala de enchente, Johnny. O povo pensa em leptospirose, que é um trem até um tanto quanto raro a gente ver. É muito mais comum um fio elétrico agarrado lá, é muito mais comum um moleque cair, bater com a cabeça na pedra, porque não sabia que tinha uma pedra. É muito mais comum os traumas. O moleque fica o resto da vida paraplégico, tetraplégico, porque pulou errado, porque viu um tronco de árvore. Então, as lesões por acidente, elas são enormes durante a enchente também. Então, precisa ficar de olho nisso. Que bom que o senhor fez esse alerta aí, realmente importante, além dessas outras doenças, né, doutor? Ficar atento aí ao acidente, principalmente quando você não conhece a área e você está ali com muita água, a enchente pode estar com correnteza e aí o risco de acidente também é muito grande. Obrigado por conversar com a gente hoje, hein, doutor Henrique? Fiquem com Deus, gente. Boa semana para todo mundo e que tomara que seja uma melhor semana do que a outra. Tomara, a gente está sempre na expectativa também. Um abraço, fica com Deus também. Valeu, até.